Meus amados, nós vamos olhar hoje para o livro de Levítico, tá certo? Já concluímos o livro de Gênesis. Nós temos caminhado aí durante esses meses, né, mediante os primeiros livros da Bíblia. Então, nós vimos lá em Gênesis a criação de todas as coisas, nós vimos Deus governando todas as coisas, até mesmo nos bastidores o Senhor estava a governar. Lá em Êxodo nós vimos o Deus que liberta, né? O Senhor libertou o seu povo do cativeiro ali. O Senhor tirou o povo da escravidão. O Senhor conduziu o povo à sua presença. Tudo isso nós vimos em Gênesis e no livro de Êxodo. Mas aí nós chegamos a uma pergunta que é importante ser respondida. O que Deus espera de um povo que foi liberto, resgatado e escolhido para viver em sua presença? O que é que o Senhor espera deste povo? O que é que o Senhor espera? O que é que o Senhor espera de mim e de você, que uma vez fomos libertos, fomos resgatados, fomos escolhidos, acolhidos para viver na presença dEle? O que é que o Senhor espera de cada um de nós? E é exatamente isso que o livro de Levítico vem responder, tá certo? E eu queria ler com vocês o texto de Levítico, capítulo 19, verso 1 e 2, que é o coração deste livro, tá certo? É o coração desse livro. Nas próximas semanas nós voltaremos ali ao capítulo 1 e seguiremos sistematicamente, mas nessa noite eu queria falar do coração do livro de Levítico. Capítulo 19, verso 1 e 2. Quebrou? Todos acharam? Levítico, capítulo 19, verso 1 e 2. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. O coração do livro de Levítico. Deus libertou o povo de Israel do Egito. Não foi por libertar. Não foi por libertar. O Senhor livrou o povo de Israel do Egito, libertou o povo para que esse povo se tornasse um povo santo. Foi para isso que eles foram libertos. Sabe, o Senhor tirou você da escravidão do pecado, para que você fosse santo. Que você fosse santo, né? A libertação é o começo. A libertação foi o começo na vida do povo de Israel. A santidade é o propósito de Deus para cada um de nós, né? Propósito de Deus, sermos santos. Ou seja, somos chamados à santidade. E aí você pode pensar, por que, pastor, nós somos chamados à santidade? E aí o texto que nós lemos responde isso, porque o nosso Deus, ele é santo. Nosso Deus é santo. Se você ler todo o capítulo 19, você vai ver que Deus, ele não começa falando de si mesmo, né? Ele começa falando da sua santidade. A sua santidade. Então a santidade aqui é algo que o Senhor requer do povo a qual Ele escolheu para si. O Senhor requer isso do seu povo. Assim como requer de mim e requer de você. Então a razão pela qual Israel deveria viver de forma diferente não estava na cultura, não estava na tradição, na moralidade, não estava nisso. A razão pela qual Israel deveria viver de forma diferente é simplesmente porque eles pertenciam a um Deus santo, né? Um Deus santo. E na Bíblia, a santidade significa separação, nós já sabemos disso. Significa pureza, significa perfeição moral absoluta, né? Característica do nosso Deus.
Quando nós olhamos para Deus, Ele é diferente de qualquer outro. Não existe outro como o nosso Deus. Nós cantamos isso, né? Não existe ninguém como o Senhor. Não existe. Sabe, Deus, Ele é diferente de tudo e de todos. Nele não havia pecado, nele não havia corrupção, nele não havia injustiça. Ele é absolutamente santo. Por isso a santidade não é apenas algo que Deus possui, é quem Deus é. É quem Deus é, Ele é santo. É quem Ele é. E sabe, imagine comigo um pedaço de ferro que é colocado continuamente dentro do fogo. O que é que acontece com esse pedaço de ferro? Com o passar do tempo, de tanto ele ser aquecido, ele começa ali a brilhar, ele começa ali a derreter, e ele começa a ficar parecido com o fogo. Vocês já viram o ferro sendo derretido? Ele se mistura com o fogo. Assim é a nossa vida espiritual também, quando temos um encontro com Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais nos aproximamos da sua santidade, nós ficamos parecidos com Ele. E você, fica parecido com Ele. O Senhor nos tirou do reino das trevas, nos trouxe para o reino da luz. Um Deus santo, a qual nos chama também a ser santo, o qual nos chama a ter intimidade, estar próximo dEle, caminhar com Ele de tal forma que possamos ser vistos como a imagem do próprio Deus. É o ferro em contato com o fogo, que com o passar do tempo não se consegue mais distinguir. Não consegue. Assim é eu e é você. Somos um em Cristo Jesus. Refletimos a luz do Senhor. Temos o brilho do Senhor. Temos o bom perfume do Senhor. Nos santificamos todos os dias. Somos santificados todos os dias. Cada vez mais nos parecemos com nosso Pai. Cada vez mais. Nos envolvemos de tal forma que cada vez mais nos tornamos parecidos com o Senhor. O problema é que muitas pessoas hoje desejam os benefícios da presença de Deus, mas não aceita passar pelo processo, não aceita a transformação, não aceita as exigências que são feitas. Não aceita. Querem as bênçãos do Senhor, mas não querem ser transformados pelo Senhor. Pedem por bênção, pedem por proteção, pedem por provisão, mas não querem transformação, não querem viver a santidade, não querem viver um processo de santificação. Esse é um problema da nossa geração. Mas ninguém permanece verdadeiramente perto de Deus sem ser transformado, sem ser confrontado pela sua santidade. Não é possível, não tem como, né? Estar diante da presença de um Deus que é santo e continuar da mesma forma. Não tem como. Não tem como frequentar a igreja dia após dia, semana após semana e continuar da mesma forma. Não tem como você dizer que está a viver a presença do Senhor dia após dia e nada muda. Não tem como, porque o nosso Deus é santo. Não tem como. É fogo consumidor. Nosso Deus. Não tem como. Então a pergunta a ser feita é: existe evidência de santidade de Deus na sua vida? Existe evidências? Ah, pastor, mas eu vou na igreja. Ah, pastor, eu vou na programação. Ok, isso é bom. Mas existe evidência da santidade de Deus na sua vida?
Existe evidência? Isso é visível? Isso é visto? Sabe, meus amados, temos os atributos absolutos de Deus e os atributos compartilháveis de Deus para conosco. O Senhor compartilha atributos dele para conosco. Será que nós transparecemos isso? Será que somos realmente parecidos com o Senhor? Quando nós olhamos para o contexto, nós vamos ver Jesus ali, né, a qual recebe uma missão dada pelo Pai. E sabe, missão essa de vida e morte. E mediante a missão a qual foi lhe dada, não mediu esforços para cumprir aquilo que foi determinado a ele. Sabe, você quer chegar ao Pai, olhe para o Filho. Olhe para o Filho. Não é possível chegar ao Pai se não for pelo Filho. O Filho é a imagem do Pai. Isso é tremendo, meus amados. Existe evidência da santidade de Deus na sua vida? Uma missão foi dada a você. Você tem feito como Jesus? Você tem feito como Jesus? O Senhor Jesus vai dizer que Ele não veio a este mundo fazer qualquer coisa. Ele veio fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai. Ele veio trazer o reino do Pai. O reino de Deus. Ele veio falar a palavra do Pai. Conseguem perceber? Ele veio falar, ele veio fazer, veio cumprir, né, a vontade do Pai. E você, tem feito a vontade do Pai? Né? Você tem feito a vontade do Pai? Você tem evidências claras da santidade de Deus, o quanto Deus ele é santo. Sabe por quê? Porque pessoas podem frequentar o culto durante anos, tempos, e continuar vivendo exatamente da mesma maneira. Pode. E eu conheço gente assim. A mesma maneira. Da mesma maneira. Isso pode revelar que a pessoa está perto de uma religião, mas está distante da presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela é transformadora. Sabe o que é que a presença de Deus faz? Ela nos tira da comodidade e nos leva a uma vida ativa, nos tira do nosso conformismo, nos torna inconformados, nos tira da nossa sonolência, nos faz estar desperto. Né? É isso que a presença de Deus faz com a gente. Né? Não tem como. E quando nós vivenciamos tudo isso, as pessoas olham para nós e falam, tem algo diferente? Como é que pode? Um tempo chuvoso desse, essas pessoas na igreja, como é que pode? Como é que pode um frio desse e essas pessoas pregando o evangelho? Como é que pode? Essas pessoas chegaram cansadas do trabalho, mas não param de falar de Jesus. Como é que pode? Essas pessoas poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas estão trabalhando na obra do Senhor. Como é que pode? Como é que pode tudo isso? Como é que pode? Mas, meus amados, Deus não apenas revela a sua santidade, mas Ele também chama pecadores imperfeitos para viver a santidade. E eu digo que a santidade é a resposta à graça, e não o caminho para a graça. Como assim, pastor? Levítico 19
existe antes do livro de Êxodo. Antes de nós vermos os mandamentos, nós vamos ver a libertação do povo. Quando Deus olha para Israel, Israel não era santo lá no Egito. Ele não encontrou o povo santo. Ele encontrou o povo escravizado. Ele encontrou o povo que não era fiel. Ele encontrou o povo necessitado. Mediante isso, o que é que Deus fez? Salva. Ele salvou o povo. Ele salvou. Depois ele transformou o povo. Então, primeiro Deus resgata e depois Deus santifica. E essa é a ordem do Evangelho. Sabe, nós somos salvos quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós andávamos distante de Deus. Quando nós não queríamos nada, a salvação já tinha nos alcançado. A salvação já tinha nos alcançado. Quando nós não queríamos nada com o Senhor, não queríamos saber, a salvação já estava à nossa disposição. Nós somos salvos. Mas mediante ser salvo, mediante aceitar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós passamos agora a viver em santificação. Eu não me santifico para ser salvo, eu sou salvo e eu me santifico. Essa é a ordem. É como um pai que adota uma criança porque ela... É como um pai que adota uma criança e ele... Não porque ela já seja filha dele, mas mediante o tempo, mediante o convívio, ele passa a ensinar essa criança a viver como filha, parte da família. É isso que aconteceu comigo e aconteceu com você. Da mesma forma aconteceu comigo e com você. Deus nos recebeu mediante a sua graça e Ele agora está nos ensinar a viver segundo a vontade dEle. E aqui que está o grande problema. Aqui está o grande problema. A salvação, quem é que não quer a salvação? Né? A gente vê as pessoas, não, eu quero, eu aceito. Mas mediante o viver, o aprender a viver segundo a vontade do Pai, o que é que muitos fazem? Vão embora. Vão embora. Nós não buscamos a santidade para conquistar a Deus. Buscamos santidade porque fomos alcançados por Deus. Nós não obedecemos para ser amados. Nós obedecemos porque nós fomos amados. Percebe o quanto muda completamente a nossa motivação? Muda completamente. Muda. Mediante ser achado, alcançado pelo Senhor, eu passo a viver a vida que Ele tem para mim. Mediante ser amado pelo Senhor, mediante o amor dEle, eu passo a obedecer. Eu passo a obedecer. Essa é a nossa nova vida em Cristo Jesus. Essa é a nova vida. Sabe, meus amados, Deus, Ele procura a rendição. Ele procura pessoas dispostas a se render a Ele, a fazer a vontade dEle. Mas não é fazer por fazer, fazer mediante o amor dEle por você. Não é fazer mediante Ele fazer algo para você, ou deixar de fazer. Mas fazer porque um dia Ele te amou primeiro. Ele te alcançou primeiro. Sabe, não é buscar o Senhor em troca de alguma coisa, se o Senhor fizer. Não. É fazer porque mediante o que Ele é para cada um de nós. É o nosso Salvador, é o nosso Senhor. É por isso. Santidade é gratidão transformada.
né? Sabe, nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele fez. Nos deu salvação, nos deu vida. Mediante tudo isso que nós estamos a viver, nós passamos a exalar a vontade de Deus em nós. A vontade de Deus em nós. Mas essa santidade não pode permanecer apenas no discurso. Ela precisa aparecer na prática, né? A santidade deve ser vista na vida diária, no nosso dia a dia, no nosso comum. E quando nós lemos Levítico 19, você vai ter essa oportunidade de ler na sua casa, todo o capítulo 19, você vai perceber que Deus fala aqui sobre filhos, fala sobre honestidade, fala sobre negócio, sobre justiça, sobre relacionamento, sobre cuidado com o próximo. Por quê? Porque o Senhor fala de tudo isso aqui nesse texto. Porque santidade não está limitada ao culto. Não. Santidade não está limitada ao culto, ela deve alcançar todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Aonde quer que eu venha estar, o que eu estiver a fazer, santidade deve ser vista. Santidade. Quando estiver sozinho, quando estiver mediante pensamentos destrutivos, quando estiver diante de situações que podem me fazer pecar, quando estiver diante de ocasiões que venham fazer eu negar ao Senhor, sabe, quando eu estiver nos momentos de alegria, quando eu estiver no momento de bonança, quando eu tiver muito, quando eu tiver pouco, é em todos os momentos, alcança todas as áreas da minha vida, né? Muda tudo, né? Muda tudo. A verdadeira espiritualidade não se mede apenas pelo que acontece entre quatro paredes, não, mas se mede pelo estilo de vida que nós levamos, pela forma que nós saímos daqui, pelo que nós fazemos lá fora, pela forma que falamos lá fora, a forma que nos comportamos lá fora. Reflete lá. Aqui é fácil, difícil é lá. Lá fora. Lá é o problema. Lá é difícil, né? É muito fácil parecermos santos durante 2 horas de culto, 1h30. É muito fácil. Difícil é permanecer quando ninguém está olhando, né? Quando ninguém está olhando. A árvore não é conhecida pelas folhas, as árvores é conhecida pelo fruto, né? É pelo fruto. É pelo fruto que nós conhecemos a árvore. É pelo fruto que nós sabemos se estamos ou não diante da presença santa do Senhor. É pelos frutos. Mas se eu levo a minha vida de qualquer jeito, de qualquer forma, tudo que eu faço é de forma relaxada, tudo que eu faço é sem comprometimento, sabe? Eu sou aquela pessoa que eu sou jogada de um lado para o outro, não sou uma pessoa que me comprometo, não sou uma pessoa que, sabe, não estou nem aí para trabalhar, para servir, para fazer a obra do Senhor, para refletir essa luz ao mundo, para espelhar Cristo. Não me preocupo com isso não, eu estou indo na igreja. Domingo à noite eu estou na igreja. Eu digo para você que é pelo fruto que a árvore é conhecida. É pelo fruto. E sabe, a seara é enorme. Falta trabalhadores para que vá, pregue essa palavra, semeie a semente, para que possa colher os frutos, né? Sabe, aqueles que vieram antes de nós, saíram a lançar semente pelo mundo afora. Lançaram semente, plantaram. Chegou a hora da colheita. O Senhor está chamando trabalhadores para a sua seara. E aonde estão os trabalhadores?
os quais refletem a santidade de Deus, os quais estão dispostos a não andar apenas 1 quilômetro, mas 2, 3, se for necessário, os quais estão dispostos a abrir mão dos seus planos, seus negócios, para honrar o Senhor, os quais estão dispostos a, se necessário for, ficar um pouco mais acordado, os quais estão dispostos a falar para outra pessoa deste amor, mesmo que muitas vezes seja tímido, mas o Senhor é aquele que tira a timidez. Onde estão os trabalhadores? Né? A santidade, ela precisa alcançar a nossa casa, meus amados. A santidade precisa alcançar a nossa família. A santidade precisa alcançar nossas conversas. Sabe, às vezes eu vejo umas conversas tão troncha, que eu falo, não é possível. Não é possível. Né? Não tem como. Não tem como uma fonte pura jorrar água podre. Não tem como. Não tem. Né? Mas eu vejo, escuto cada coisa, eu fico, não é possível não. Não é possível. A santidade precisa alcançar as suas conversas. Né? Sabe, é tão bom quando nós frequentamos o ambiente e vemos pessoas conversando e a gente vê que tem uma linguagem diferente, né? É diferente. Né? Fala de uma forma que a gente, poxa, isso é diferente. Não é igual todo mundo, não. Né? Lá na empresa, chegou uma pessoa lá, esses dias, e a forma que ela falava, eu falei, não, essa menina é crente, não tem por onde, não. Né? É diferente. Sabe? Sabe aquele texto que fala em salmos, canta em salmos? É isso, gente, é diferente. Né? É diferente. Então a santidade, ela tem que alcançar as nossas conversas, tem que alcançar nosso trabalho, tem que alcançar as nossas finanças. Pastor, que negócio difícil. Tem que alcançar nossas finanças. Não podemos gastar mais do que nós ganhamos. É difícil, viu? Cartão de crédito é complicado. Se sairmos do controle, temos que nos organizar. Não podemos ficar com o nome sujo na praça. Não podemos. Né? Percebe o quanto a santidade ela invade todos os espaços da nossa vida? Nossos relacionamentos, nossos pensamentos. Eu pergunto, do que é que você tem pensado? O que é que tem passado na sua mente? Né? A santidade já chegou na sua mente? Você pensa em coisas boas, que glorificam ao Senhor? Né? Você pensa, no que é que você pensa? Né? Do que você tem alimentado a sua mente? A santidade, ela precisa alcançar nosso pensamento. Deus não quer apenas parte da nossa vida, Ele nos quer por inteiro. Por inteiro. Precisamos deixar que o Espírito Santo tire todas as máscaras e nós possamos ser quem nós realmente somos. Sabe, nós cantamos aqui no nosso simpósio, que lá em casa todo mundo sabe quem eu sou. Né? Aí somos transparentes lá em casa. Sabe? Como servos de Deus, precisamos também ser dessa forma. Precisamos ser conhecidos uns dos outros. Porque lá em casa, todo mundo conhece. Porque nós convivemos juntos. Não é isso? A gente convive. Toma café, almoça, janta, sabe meu temperamento, sabe o que é que eu gosto. Sabe o que me chateia. Lá em casa sabem. Né? Sabe do meu testemunho. Lá em casa as pessoas sabem. Aqui também precisa ser conhecido. Mas muitas vezes nós nos colocamos numa bolha, não deixamos ser acessado, não queremos ser acessados. Né? Não queremos ser conhecidos. E por quê? Em tudo precisamos ser santos.
Em tudo. E eu digo que esse é o maior problema da igreja moderna, né? Não é falta de informação. Que informação nós temos. Nós somos a geração mais bem informada de todos os tempos. Mas excesso de informação não gera transformação. Tem um monte de gente aí entendida. Um monte de gente. Mas sem ser transformado. Não adianta saber muito. Não adianta conhecer muito. Se nós não estamos dispostos a viver. Não adianta ouvir todos os sermões que alguém possa pregar sem se arrepender. Não adianta. Não vai adiantar. Sabe, a palavra do Senhor vai dizer que no dia do Senhor muitos chegarão e dizer: Senhor, mas eu falei, Senhor, eu curei, Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aparta de mim, não te conheço. Não te conheço. Porque não adianta, meus amados, passar a vida toda indo para a igreja, conhecer Gênesis e Apocalipse, mas se isso não promove mudanças na sua vida, rendição, arrependimento, não adianta. Não adianta. Mas, pastor, não tem como, pastor, não dá para ser assim. Não dá, pastor, é impossível vivermos a santidade. Não tem como. É algo muito distante para quem nós somos. Eu digo para você que é verdade. Não tem como. A nossa única esperança se chama Jesus Cristo. É a nossa única esperança. Não tem como um ser como eu e você estar diante da presença de um Deus santo e não ser consumido. Não tem como. A esperança é Jesus. É Jesus. Mediante Ele, nós podemos chegar no Santo dos Santos. Nós podemos chegar na presença de Deus. Levítico inteiro, ele vai apontar para Cristo. Para o sacrifício que nós vamos encontrar nesse livro vão apontar para Cristo. O sacerdote citado aqui está a apontar para Cristo. O altar está a apontar para Cristo. Tudo aqui nesse texto, tudo aqui nesse livro, ele anuncia a Jesus. Tudo. Porque o homem por si só não consegue produzir santidade. Não consegue. Não consegue. Precisamos de alguém que faça por nós o que nós não conseguimos fazer. E esse alguém é Jesus. É Jesus. É Jesus. Certa vez eu ouvi, um vídeo que falava que tinha a seguinte colocação: ninguém é merecedor do céu. Ninguém vai para o céu. Ninguém. Mas como assim ninguém vai para o céu? Ninguém. Ninguém a qual o Espírito Santo não habitar. Porque o que vai abrir as portas dos céus para nós é o Espírito Santo de Deus. É Jesus Cristo em nossos corações. Sem Ele, não tem como. Não tem. Então, Cristo é a única esperança para uma vida santa. Não tem outra forma. Sabe, um espelho, ele pode mostrar a sujeira no seu rosto, mas ele não consegue tirar a sujeira do seu rosto. Consegue? Não consegue. Nós olhamos no espelho e vemos, poxa, sujei aqui. O espelho vai tirar essa sujeira? Não. O rosto continua sujo. Não consegue limpar. Quando nós olhamos para as leis não era possível ser salvos pelas leis. A lei, ela nos mostrava o quanto nós éramos pecadores, o quanto nós somos pecadores. Mas Cristo, Ele veio, nos fez olhar para nós mesmos, e Ele mesmo tirou a nossa sujeira. Ele tirou a nossa sujeira. Ele nos abriu o caminho. Ele nos deu acesso ao Santo do Santo.
Então, a vida que você está vivendo em santidade não é mediante seus esforços, não é mediante o que você pode fazer, mas é mediante a graça de Jesus. É a graça de Jesus em nossas vidas. A santidade cristã não nasce do esforço de homem, não nasce do esforço humano, nasce da obra do Espírito Santo de Deus. Quanto mais nós caminhamos com Cristo, mais transformados nós somos, mais a imagem dele nós somos. Quanto mais próximo nós estamos do Senhor, mais parecido nós nos tornamos. Santidade tem a ver com caminhar, tem a ver com estar. Você tem caminhado, você tem estado com o Senhor no seu dia a dia. Você tem feito isso? Meus amados, a palavra do Senhor nos traz a uma realidade, a nossa realidade, a nossa condição. E mediante olhar para essa palavra, nós somos confrontados. Será que tem áreas da nossa vida que ainda falta entregar? Será que tem ainda particularidade em nossos corações que falta ser entregue? Será que tem pecados a qual nós estamos tolerando? Será que ainda não existem hábitos escondidos? Hábitos esses que não glorificam ao Senhor? Será que não existem compromissos ainda divididos? Ora sim, ora não. Nós somos confrontados mediante a palavra do Senhor. Sabe, mediante coisas que muitas vezes estão no nosso coração. E mediante esse acúmulo de coisas que nós temos no coração, nós não conseguimos estar na presença do Senhor. Não sentimos a presença do Senhor. E o Senhor continua a dizer, sede santo, porque eu sou santo. Continua. Necessário é ser santo, porque o nosso Deus é santo. Necessário é vivermos a santificação todos os dias. Mediante aquele que nos salvou. Todos os dias. Levítico nos ensina que a maior evidência de que Deus habita no meio do seu povo não é apenas a manifestação da sua glória, é a transformação do seu povo. Essa é a maior evidência. É a transformação. Não é a manifestação da glória de Deus, mas é a transformação. E sabe, nós sabemos disso. Não é? Nós sabemos. Sabemos que o verdadeiro encontro só acontece quando há transformação. Se não houve transformação, nós mesmos, né? Colocamos, olha, não teve conversão. Porque a conversão, ela gera transformação. A conversão vai fazer com que eu lute contra a minha vontade todos os dias. Que eu mude todos os dias, que eu melhore todos os dias. Sabe, dizer que há 20 anos atrás, eu tenho o mesmo pensamento que eu tenho hoje? Não, muitas coisas mudou. Melhorei muito. E que diga a minha esposa, que convive comigo, minha filha, né? Todos os dias precisamos mudar. Todos os dias temos que buscar ser parecido com o Senhor, viver como Ele. Mas sabe, se você se conforma a viver do seu jeito, 20, 30 anos, não houve conversão. Não tem como. Nós estamos diante da presença de um Deus santo. Nós somos constrangidos diante da presença do Senhor. Né? Nós somos constrangidos. Como é que pode eu permanecer do jeito que eu estou, fazendo o que eu faço, mediante um Deus que tudo sabe? Que não tem nada escondido, nada passa escondido do Senhor. Como é que pode? Como é que pode? E sabe, isso nos faz nos render no altar do Senhor, nos faz voltar para o Senhor. Pai, me perdoa. Tem misericórdia de mim. Pai, me ajuda. Sabe, está difícil. Toda vez é nesse mesmo lugar. Toda vez é nisso. Não consigo, Senhor. Vem cá, Senhor. Não quero mais viver assim. Abro mão, Pai. Os prazeres dessa vida.
para viver a tua vontade. Sabe, renuncio para viver a tua vontade. Né? Transformação é a evidência de Deus em nós. Deus libertou o povo para que ele refletisse o seu caráter aonde quer que esse povo estivesse. E a mesma coisa é para conosco. Fomos libertos para refletirmos o caráter de Deus aonde quer que venhamos estar. Deus nos chamou para sermos transformados dia após dia mediante a sua presença maravilhosa. Sua presença maravilhosa. Precisamos entender isso. E o livro de Levítico nos ajuda a entender isso. Nos ajuda. A santidade não é um peso que Deus impõe. É o reflexo de uma vida que realmente pertence a Deus. Guarde isso no seu coração. Santidade não é um peso que Deus impõe. É o reflexo de uma vida que realmente pertence a Deus. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus querido Pai, soberano e eterno Deus, te agradecemos por tua palavra, Pai, que vem a cada um de nós, Pai, nessa noite. Pai, tu és santo, Pai. E mediante o Senhor ser santo, nós somos chamados a ser santos também, Pai. Pai, como pode, Pai, um pobre pecador estar mediante a tua presença, Pai? Não tem, Pai, como, Pai. Não tem como por nós mesmos voltarmos para Ti. Mas mediante a esperança, mediante Jesus, nós podemos achegar cada vez mais e mais a Ti. Podemos ser parecidos com o Senhor, Pai. Pai, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a entender cada vez mais e mais essa palavra, Pai. Nos ajuda, Pai, a viver cada vez mais mediante o entendimento dessa palavra. Nos ajuda a entender que um dia nós somos libertos pelo Senhor. E mediante sermos libertos, nós somos chamados a caminhar com o Senhor, a andar com o Senhor. E mediante esse andar, refletirmos a Tua luz aonde quer que venhamos estar, Pai. Que nós possamos, no nosso viver diário, no nosso comum, Pai, brilhar a Tua luz. Que as pessoas possam ver em nós a Tua luz, Pai. Que possamos ser tidos como diferentes. Diferentes. Mediante esse contexto ao qual nós estamos vivendo. E que possamos ser vistos como filhos de Deus. Filhos de Deus, Pai. É isso que te peço nessa noite, Pai. Que o nosso viver diário, Pai, possa refletir a Tua luz, Pai. Que possamos cada dia mais nos voltar a Jesus. Que possamos cada vez mais viver Jesus em nossas vidas, Pai. E mediante viver, possamos, Pai, resplandecer, ser farol para este mundo, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai. Somos imperfeitos, somos carnais em muitos momentos, Pai, mas Tua graça continua sendo a mesma, a qual nos alcança todos os dias, Pai. Que ao sair daqui, Pai, possamos, Pai, sair brilhando, Pai. Assim como Moisés desce do monte, Pai, nós possamos sair daqui com nossos rostos resplandecentes, Pai, da Tua presença. Mediante ver a Tua santidade, mediante contemplar a Tua santidade, Pai. É isso que te peço nessa noite. Leva-nos em paz para os nossos lares. Concede uma noite de sono reparadora, Pai. E que ao acordar amanhã, Pai, o Senhor seja o nosso primeiro pensamento. Que as primeiras horas do dia possam ser dedicadas para o Senhor. Aonde quer que o Senhor venha nos levar, nós possamos falar deste amor grandioso, Pai. Que nós possamos abrir nossa boca e falar, Pai. É isso que te peço nessa noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.